O Tribunal de Justiça de Minas Gerais deu um salto em seu índice de produtividade, atingindo 82% em 2018. É o que revela o relatório Justiça em Números 2019. Quais são as razões desse desempenho? Qual é o papel do planejamento, da formação continuada e da tecnologia? Esses são os principais temas de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com a juíza auxiliar da Corregedoria Geral de Justiça, onde também é superintendente adjunta de planejamento, Lívia Lúcia Oliveira Borba. Ela é magistrada há 12 anos e já passou por 5 comarcas: Cerro, Rio Vermelho, Capelinha, Formiga e Ribeirão das Neves. É também professora da Escola Judicial Desembargador Edésio Fernandes, a EGEF. Doutora Lívia, obrigado pela presença. É um prazer recebê-la aqui novamente no Pensamento Jurídico. Prazer é meu. Nós teremos os quadros Pensamento Universitário, em que estudantes da Faculdade Superior Dom Helder me ajudarão a entrevistá-la, e também o quadro Pensamento Literário, só fará indicações de leitura para os nossos telespectadores. Mas o nosso tema é esse relatório aí do CNJ divulgado neste ano, apontando aí o desempenho dos tribunais. E o índice de produtividade comparada de justiça do Tribunal Mineiro em 2018 atingiu então esse patamar de 82%. Como é que você avalia esse resultado dentro da série histórica dos últimos 10 anos e do ranking nacional? Olha, primeiramente, esse resultado demonstra um efetivo esforço de magistrados e servidores na busca pela eficiência de um melhor poder judiciário. Do ano passado, o indicador foi de 0,75% e agora realmente houve um expressivo ganho no ano de 2018, passando a 82%. Como é que calcula essa produtividade? O que contribui para essa conclusão? Olha, o IPCJus, que é o principal indicador do Justiça em Números, ele considera o número de processos ajuizados, a despesa do tribunal e o número de servidores de um lado. Então, as entradas são essas três: número de processos, servidores e despesa. E, por outro lado, os processos baixados. Então, baixados é aqueles arquivados, encerrados? Arquivados, os processos encerrados, nós podemos assim dizer. Então, nós costumamos dizer para o juiz que é fundamental uma cultura de baixa dos processos, porque é nesse sentido que o juiz vai poder fazer ações que vão impactar nos indicadores do tribunal. E indicar a produtividade dele. Se abrir um processo, ele tem que ter um encerramento também, né? Exato, Entendi. exatamente. Doutora Lívia, quais são os desafios diários de uma boa prestação jurisdicional, além desses números, dessa estatística que nós estamos apresentando aqui? Olha, nós da Corregedoria temos levado aos juízes a necessidade de ele ser uma liderança na busca de melhores indicadores. O que é isso? Não basta ser só um juiz, não? O grande desafio é esse. Ele tem que motivar a sua equipe a buscar melhores números. Ele tem que prestar atenção em toda a unidade judiciária, que não se restringe apenas ao gabinete. Ela abrange também a secretaria, os serviços auxiliares, como assistência social, distribuição, né, no caso do diretor do foro. Então, o juiz ele tem um papel fundamental para motivar a equipe dele a buscar resultados cada vez melhores. Esse é o papel do gestor. Exato. E ele recebe orientação para gerência, gestão, porque, na verdade, a formação dele é outra. A formação dele vem do direito, é judicante, quer dizer, o tribunal, a senhora faz parte da Escola Judicial, por exemplo, né? Desembargador Edésio Fernandes, dá essas orientações de como gerenciar melhor aquela unidade de trabalho dele? Olha, eu considero que há uma grande mudança dentro do Tribunal de Justiça quanto à capacitação visando a gestão judicial. Hoje, os novos juízes recebem uma orientação, uma formação muito sólida em planejamento para que isso seja levado desde o começo para as suas comarcas. Da mesma forma, a Corregedoria tem investido nos encontros da Corregedoria, que nós chamamos de INCOR, para que o juiz se sensibilize quanto à gestão de pessoas, por exemplo, a importância de ouvir os servidores, de estar junto com as equipes e também de atenção aos principais indicadores que vão refletir nas estatísticas no CNJ e no próprio tribunal. Ou seja, há uma formação inicial e depois também uma formação
continuada, de forma que ele não Exato. fique esquecido na sua comarca, né? Sim, exatamente. E ainda há um núcleo de planejamento da Corregedoria que faz visitas para implantar o que nós chamamos de desdobramento do planejamento estratégico. E qual que é a importância desse planejamento estratégico e o que ele, como é que é formado, como é que é feito esse planejamento? Olha, o planejamento, ele prevê um desdobramento dos macrodesafios do tribunal. Nós entendemos que não adianta o tribunal, na alta administração, na presidência, na corregedoria, fixar metas a serem atingidas se isso não for assimilado pelos juízes e servidores, porque, na verdade, o tribunal é visto como uma coisa só, né? Então, o planejamento estratégico proposto pela Corregedoria, ele tem 4 fases. A primeira delas é o diagnóstico, é uma análise da situação, é um retrato da comarca naquele momento, e eu destaco uma parte do diagnóstico, que é uma evolução decenal. Talvez pela primeira vez o juiz vai ter a chance de ver a evolução daquela comarca nos últimos 10 anos. Muito bem, doutora Lívia, eu vou fazer um intervalo, gostaria que no próximo bloco você explicasse um pouco mais essa questão do planejamento, que parece que é uma ferramenta muito importante para ajudar aí ao desempenho e a melhoria também, o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. E falando também de outros números do relatório do Conselho Nacional de Justiça, aí, Justiça em Números. A gente volta em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Amages. Participe de nosso programa pelo e-mail pensamento@amages.com.br. Hoje estamos discutindo o desempenho do Tribunal de Justiça de Minas Gerais no ano passado, de acordo com o relatório do Conselho Nacional de Justiça, Justiça em Números. A nossa entrevistada é a juíza auxiliar da Corregedoria Geral de Justiça e também superintendente adjunta de planejamento da Corregedoria, Lívia Lúcia Oliveira Borba. Doutora Lívia, deixei para a senhora uma questão no bloco anterior a respeito da importância que o planejamento estratégico influenciou nesse desempenho do Tribunal Mineiro. A senhora estava falando de 4 pontos, 4 fases importantes, básicas aí nessa organização e desempenho do planejamento. Repita, por favor. Então, a primeira é o diagnóstico, que é um retrato da unidade com os números apresentados até então. O segundo passo é uma portaria de metas. O juiz ele vai ter que, após conhecer os indicadores da sua unidade, os números, a forma de trabalho da sua secretaria, ele vai ser chamado a fixar metas de médio e longo prazo. Nós sugerimos o prazo de 1 ano e essa portaria ela é submetida ao corregedor, que, caso esteja de acordo, ela é homologada para ser publicada. Depois dessa portaria de metas, é desenvolvido um plano de ação que terá um responsável, um prazo, como cumprir aquelas metas. E o 4º passo é um acompanhamento permanente durante o 1º ano do planejamento estratégico implantado na comarca. Isso faz diferença no desempenho do trabalho de toda a equipe, do juiz e também, naturalmente, para o cidadão, o jurisdicionado? Olha, Orion, eu costumo dizer que quando o juiz ele se engaja no planejamento e ele tem um apoio do escrivão e da sua equipe, e além disso, aliado ao conhecimento técnico do núcleo de planejamento da Corregedoria, do NUPLAN, aí é imbatível. Os resultados realmente aparecem, o índice de baixa, ele aumenta, o índice de julgamento, a comarca, ela passa a estar mais atenta a isso. Ela passa a ter um propósito maior ao final daquele ciclo. Trabalha com método e deixa de enxugar gelo, digamos Exatamente. assim, né? Doutora Lívia, vou ampliar o nosso debate. Eu vou convidar agora os estudantes da Faculdade de Direito, Dom Helder, para me ajudar a entrevistá-la. Por favor, a primeira pergunta. Qual
qual o parâmetro utilizado para fazer o cálculo da produtividade dos tribunais? Olha, o principal cálculo é o número de processos baixados, Patrícia. Esse é o grande indicador que impacta no relatório Justiça em Números. Quais foram os métodos aplicados que fez com que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais atingisse um marco histórico? Eu considero que a implantação do desdobramento do planejamento estratégico foi, sem dúvida, uma ação que resultou nesse ganho significativo de produtividade. Além disso, ações de fiscalização, mutirões de julgamento e de baixa que foram conduzidos pela Corregedoria e também painéis com dados estatísticos que foram disponibilizados recentemente para as unidades judiciárias. Quais são as medidas para os próximos anos para aumentar a produtividade do PJE e que ele continue eficiente? O PJE ele foi implantado recentemente em todas as 851 unidades judiciárias do Estado de Minas Gerais na competência cível. Então, isso é um marco histórico dessa gestão que é sempre bom destacar. Agora é um segundo passo, onde a Corregedoria tem investido bastante nas melhorias das funcionalidades do PJE, principalmente em situações que vão agregar uma maior velocidade para o processo. Exemplo, a intimação automática, que o juiz ele pode fazer a intimação automática ao assinar a sentença, e isso vai gerar um ganho no processo, um ganho de tempo no processo. E, além disso, nós também estamos investindo em capacitação, voltar a capacitar os servidores para que eles sejam multiplicadores nas suas comarcas sobre o sistema PJE. Agradecer então a participação dos estudantes aí da Faculdade de Direito da Escola Superior Dom Helder. Doutora Lívia, aproveitando a questão que a senhora respondeu aí, a última questão aí, é a respeito da tecnologia, né? A senhora falou PJE é processo judicial eletrônico, né? Exato. Qual que é a importância que isso tem para a prestação jurisdicional, para a agilidade, a celeridade no julgamento? Nós estamos caminhando para uma justiça sem papel. O próximo passo agora é a implantação do PJE na área criminal, que está sendo trabalhado pelas equipes técnicas, né? Então, é um processo que ele pode ser acessado de qualquer lugar, né? Ele confere bastante agilidade na tramitação judicial. E isso aí já chegou, como a senhora disse, em todas as comarcas, né? Isso. E em todas as áreas ou só algumas? Só na área cível, né? Cível, família, juizado especial. E isso permitiu, por exemplo, a criação de um outro programa também bastante interessante no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que é chamado Pontualidade. Como é que isso funciona? Exatamente. O Pontualidade, ele tem um corpo de servidores, né, de assessores e de magistrados que atuam muito no PJE em comarcas que estão com um número elevado de processos conclusos para sentença. Então, é um projeto visando o incremento da produtividade. Quando o CNJ esteve aqui no tribunal, ele realmente ficou impressionado com essa iniciativa da atual gestão. Nós sabemos que nem todas as comarcas têm juízes presentemente ali o tempo todo, né? Quer dizer, esse projeto aí, Pontualidade, pode cobrir essa ausência de um juiz na comarca? Ah, sem dúvida. Uma das frentes é justamente essa, aquela comarca que está sem juiz e que tem processos prontos para sentença que estão sendo agora tratados, né, pelo projeto Pontualidade. Então, para não esperar a chegada de um juiz fisicamente, remotamente pode ser julgado esse processo. Isso. Há comarcas de difícil provimento que rotineiramente ficam sem juiz. Então, realmente, o projeto Pontualidade se mostrou uma ferramenta muito benéfica para auxiliar comarcas desse tipo. E isso compensa, por exemplo, a falta de recursos econômicos para investir e contratar mais juízes. Mas, ao mesmo tempo, também o tribunal está investindo em construção de novos prédios, reformas também de prédios.
também é um investimento importante, dá melhores condições de trabalho. Ah, sem dúvida. Eu falo por experiência própria, porque em Ribeirão das Neves, onde eu sou titular, houve a construção de um fórum novo e isso mudou a maneira dos servidores trabalharem. Eles foram muito mais motivados a trabalhar no fórum, porque não tinha, por exemplo, a divisão de uma secretaria com bens apreendidos. Né? Havia uma condição muito melhor de trabalho, né? Então, o gestor do tribunal, ele também, como o presidente, né, no caso, ele visa sempre a melhoria dos servidores, das condições de trabalho de servidores e magistrados. E segurança também, né, doutora? Segurança, sem Muito dúvida. bem. Doutora Lee, vou fazer um novo intervalo. Gostaria que no próximo bloco só falasse agora sobre um outro quesito aí de desempenho, naturalmente, do Tribunal de Minas Gerais, que é a liderança do ranking nacional no índice de conciliação, ou seja, solucionou conflitos mais pela conciliação do que qualquer outro tribunal no país. A gente volta então em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Marges. Estamos discutindo hoje o desempenho do Tribunal de Justiça de Minas Gerais de acordo com o relatório Justiça em Números do Conselho Nacional de Justiça. A nossa entrevistada é a juíza auxiliar da Corregedoria Geral de Justiça, onde também é superintendente adjunta de planejamento, Lívia Lúcia Oliveira Borba. Doutora Lívia, deixei para a senhora uma questão no bloco anterior a respeito desse índice importante para Minas Gerais também, que solucionou mais conflitos por meio da conciliação e lidera pela segunda ou terceiro ano consecutivo o ranking nacional de conciliação. Por que isso? É um destaque no relatório Justiça em Números, o ranking da conciliação. O tribunal está muito à frente. Na primeira instância, em 21% dos processos foram solucionados por meio de métodos autocompositivos. Então, realmente é algo que deve ser celebrado, porque já há bastante tempo o tribunal investe nos juizados especiais, agora nos sejusques, né, na preparação de pessoas que possam levar as partes a fazer um acordo que seja melhor do que o processo judicial. O índice que a senhora deu, o índice geral, 19%, mas na primeira instância é maior um pouquinho, é 21% e continua na liderança. Por que isso acontece? Porque o tribunal, os magistrados, os servidores acreditam na conciliação ou os mineiros, de forma geral, gostam da conversa? Eu acho que é uma preparação técnica mesmo, acho que é um investimento em capacitação, numa cultura de autocomposição, para que as partes encontrem a melhor solução ali, conversando, colocando prós e contras. Então, isso tudo gerou um aumento aí no número, um destaque da conciliação. E tudo indica que é uma tendência hoje no processo judicial, né? Reduzir a judicialização por meio da conciliação e até mesmo a interferência do Estado na vida das pessoas. É preciso que a sociedade perceba que há outras vias além do processo judicial. Esse é outro destaque do Justiça em Números. Pela primeira vez, houve uma diminuição na entrada de processos, no ajuizamento de processos. Na judicialização, propriamente dita, né? Sabe? Mas isso ainda é um volume crescente. Então, as pessoas têm que entender que a conciliação e outros métodos que levam à autocomposição, eles, às vezes, surtem melhores efeitos que o próprio processo judicial. Até porque também evita esse conflito, né? E não se cuida apenas de casos simples, como briga de vizinhos, enfim, marido e mulher. São casos até históricos, como foi o caso da ocupação Isidora. A maior ocupação da América Latina foi resolvida dessa forma, não foi? Exato, E aí é sempre bom destacar o trabalho desenvolvido pela terceira vice-presidência, né, que tem feito conciliações até conjuntas, assim, conciliações de âmbito maior, como da ocupação que você se referiu. Agora, eu gosto de voltar ao tema que a senhora também parece ter muito gosto por ela, que é a questão dessas novas atribuições
dos magistrados, das magistradas, dos servidores também, que além da ordem jurídica, é a questão administrativa, né? Isso é um momento que está crescente no tribunal. O Poder Judiciário, como todas as instituições, ele precisa evoluir para conceitos de gestão, realmente. Eu vejo que não há como voltar atrás. Não há reforma do judiciário sem essa passar por ela, né? O juiz ele precisa se sentir responsável pelos números da sua unidade judiciária. Hoje não há mais lugar para aquele juiz que diz assim, isso é com a secretaria. Entendi. Isso aí é problema do escrivão. Quem é que manda na secretaria? Né? Hoje ele tem que entender que ele é uma liderança que pode ser transformadora. O escrivão também, eu falo bastante para os servidores. O juiz precisa de um apoio muito grande dos servidores. Então, quando há essa conjunção, quando há uma intenção de buscar melhores indicadores, isso é muito positivo. O juiz, ele é o novo gestor. Eu volto a esse tema daqui a pouquinho. Gostaria que antes a senhora fizesse para a gente a indicação de leitura no quadro Pensamento Literário. O que a senhora trouxe para a gente, por favor? Eu trouxe esse livro, Gestão Estratégica de Unidades Judiciárias, do nosso colega Marcos Vinícius Mendes do Vale, que traz o passo a passo do planejamento estratégico proposto pela Corregedoria. É uma base técnica, teórica, que permite que o juiz possa aplicar os 4 passos e obter melhores resultados na sua comarca. Boa indicação e dentro do próprio tema aí, né? Agora, doutora Lívia, voltando à questão ainda, né, desses desafios do judiciário, o próprio relatório deve identificar isso e o trabalho da Corregedoria, da qual a senhora faz parte, também deve diagnosticar sempre isso. A questão dos gargalos, quais são e onde estão esses gargalos da justiça? Olha, o principal gargalo que nós identificamos são os processos paralisados, por exemplo. Às vezes, expedição de mandados, de ofícios. Então, o juiz ele precisa realmente ser criativo, buscar soluções inovadoras e pensar junto com a sua equipe em estratégias para combater esses gargalos. Muito bem. Sobre um outro dado que nós temos aqui, a respeito desse relatório Justiça em Números, interessante é que Minas tem o menor percentual pendente de execução, 32,7%. O que significa isso? O que vem a ser essa fase da execução, essa pendência de execução dentro do processo judicial? Eu atribuo esse ótimo resultado às ações da execução eficiente, que são estratégias que o juiz pode usar com o prefeito, com o município da sua comarca, visando diminuir, por exemplo, o número de execuções ajuizadas. Então, o juiz ele pode usar de estratégias para diminuir o tempo de tramitação e o próprio ajuizamento de execuções. Que é um índice, assim, até então, de certa forma, negativo do processo judicial, porque não se encerra, não se cumpriu aquele direito que foi reconhecido, né? Isso, exatamente. Tá. E sobre taxa de congestionamento, o que ela traduz para a gente, esse quesito e o índice que ela representa em Minas Gerais? A taxa de congestionamento é a vazão que o tribunal dá ao número de processos que entra. Então, é como se tivesse uma torneira aberta em grande volume e o que está saindo? Está saindo gota a gota ou está saindo na mesma vazão do que está entrando? Né? Então, o índice de congestionamento do tribunal diminuiu. Então, significa que o tribunal está atendendo melhor a demanda que está entrando. Eu conversei aqui com a juíza auxiliar da Corregedoria Geral de Justiça, onde ela também é superintendente adjunta de planejamento, Lívia Lúcia Oliveira Borba. E discutimos aí sobre os resultados, o desempenho do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, de acordo com o relatório Justiça em Números do Conselho Nacional de Justiça. E falamos também da importância da tecnologia, da formação continuada, do papel da Corregedoria e também do planejamento estratégico do Tribunal de Minas Gerais. Doutora Lívia, obrigado pela presença mais uma vez. Obrigada. Um prazer recebê-la aqui. Bom, nós ficamos aqui também. Se você quiser participar, escreva para pensamento@amarges.com.br. Obrigado e até a próxima.